E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça na nova instrução normativa do Ministério da Cultura, a de número 29. Pensa nela como o manual de instruções, o guia definitivo que mostra como a Lei Rouanet vai funcionar a partir de 2026. Se a ideia é tirar um projeto cultural do papel, entender isso aqui é fundamental. Sabe aquela ideia cultural incrível que não sai da cabeça? Um festival de música, uma peça de teatro, uma exposição de arte? Pois é, essa nova legislação é tipo o mapa da mina para transformar essa ideia em realidade. Então se liga porque é exatamente isso que a gente vai ver agora, o roteiro oficial para conseguir financiamento em 2026. Vamos acompanhar a jornada completa de um projeto, do comecinho, lá na proposta, até a prestação de contas final. Beleza, vamos começar pelo começo, né? O pontapé inicial de tudo. Como é que se propõe um projeto? Vamos entender os primeiros passos desse processo. E a pergunta de US$ 1 milhão é, afinal, quem é que pode propor um projeto? A nova instrução normativa bota a ordem na casa e define categorias bem claras, cada uma com seus limites. Olha só que interessante, as regras que vêm lá do artigo 10 são bem diretas. Se for uma pessoa física, dá para ter até 2 projetos ativos ao mesmo tempo, somando no máximo R$ 500 mil. Já que é microempreendedor individual, o MEI, pode ter até 4 projetos, chegando a R$ 1,5 milhão no total. E para as outras empresas, as PJs, o limite sobe para 10 projetos ativos, com valor que pode chegar a R$ 15 milhões. Isso cria uma espécie de escadinha, organizando o acesso ao incentivo. E fica de olho no calendário, porque isso aqui é super importante. Segundo os artigos 5 e 6, a porteira para enviar propostas abre todo dia 1º de fevereiro. Mas atenção, os prazos não são iguais para todo mundo. Se o projeto for um plano de longo prazo, tipo a manutenção de um centro cultural, o prazo final é 31 de agosto. Já para todas as outras propostas, o limite é 31 de outubro. Chegamos naquela parte que, vamos combinar, tira o sono de muito produtor cultural por aí. O orçamento. Primeiro número para guardar na cabeça, 15%. O que isso quer dizer? Basicamente, o artigo 22 define que os custos administrativos do projeto, aluguel do escritório, salários da gestão, não podem passar de 15% do valor total. Agora, o segundo número mágico, 10%. De acordo com o artigo 19, a grana para os serviços de captação de recursos fica limitada a 10% do valor do projeto e, mesmo assim, não pode passar de R$ 150 mil. E um detalhe crucial, esse pagamento só rola na proporção do que já foi captado, ok? Para ficar mais visual, olha só esse exemplo. Imagina um projeto de R$ 100 mil. Como essa grana se divide? Bom, a gente já viu. 15% para administração, 10% para captação. O artigo 20 ainda diz que até 20% podem ir para comunicação e acessibilidade. O que sobre, nesse caso, 55%. Essa é a verba para o coração do projeto, para os custos de produção mesmo. Tá, mas na prática, o que pode e o que não pode pagar com esse dinheiro? O artigo 33 deixa isso bem amarradinho. Salário da equipe, aluguel de um espaço para o projeto, marketing, tudo liberado. Agora, passagem de primeira classe, festinha VIP, despesa pessoal com comida ou comprar um imóvel pro proponente, nem pensar, isso é proibido. Ok, proposta na mão, orçamento alinhado, e agora? Como é que esse projeto sai do papel e ganha o ok para ir atrás de patrocínio? O processo tem um passo a passo bem definido, olha só. Primeiro, a proposta vai para o sistema online, o SALIC. Lá ela passa por uma checagem automática. Se estiver tudo nos conformes, o projeto recebe uma portaria de autorização que sai no Diário Oficial. Aí sim pode começar a captar. Mas o pulo do gato vem agora. Segundo o artigo 48, é preciso captar pelo menos 10% do valor total para que o projeto siga para uma análise técnica completa. Então, só para não ter dúvida, vamos reforçar isso aqui, que é crucial. São 2 metas de captação super importantes. Com 10% do valor captado, como diz o artigo 48, o Ministério começa a análise técnica detalhada. Mas para botar a mão na massa, começar a gastar o dinheiro e executar o projeto de fato, o artigo 56 é claro. Precisa ter no mínimo 20% do valor total já garantido. Beleza, o projeto foi autorizado, o dinheiro começou a entrar, agora é hora de fazer acontecer. Vamos entrar na fase de execução e, claro, na prestação de contas, que é importantíssima. E durante a execução, tem umas regrinhas de ouro que não dá para esquecer. O artigo 21, por exemplo, exige que as logos oficiais do governo apareçam em todo o material de divulgação. O artigo 65 fala que tem que ir mandando as provas de execução direto no sistema SALIC.
E claro, tudo aquilo que foi prometido de acessibilidade e democratização, como os ingressos gratuitos, tem que ser cumprido à risca. E quando o projeto acaba, a cortina fecha. Mas o trabalho não. Chega a hora da prestação de contas. E o processo é bem direto. Segundo os artigos 69 e 70, o proponente tem 60 dias para enviar o relatório final pelo SALIC. Nesse relatório tem que ir tudo que prova que o projeto aconteceu como planejado. Fotos, vídeos, lista de presença, tudo mesmo. Feito isso, é só aguardar a avaliação final do Ministério. E tem um detalhe que é a cara do princípio da transparência, e que vem lá do artigo 81. Todos os relatórios de prestação de contas ficam disponíveis para consulta pública no sistema SALIC. Isso mostra o tamanho da responsabilidade de quem usa o dinheiro incentivado. Bom, para a gente fechar nosso papo, vamos recapitular os pontos mais importantes e falar de uma coisa séria. O que acontece se alguém não seguir as regras? Basicamente, existem duas punições principais. A primeira é a inadimplência, que está no artigo 83. Ela acontece se o proponente simplesmente não responde a uma solicitação oficial. Isso trava o projeto na hora. A segunda, que é mais grave, é a inabilitação. De acordo com o artigo 86, ela vem depois de uma avaliação final negativa e proíbe a pessoa ou empresa de apresentar projetos por 3 anos. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma grande reflexão, né? Com essas novas regras, que parecem ser mais claras, mais organizadas, que tipo de cultura o Brasil vai conseguir criar? O palco para 2026 já está sendo montado.